Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho do real brasileiro. Esse vídeo aqui é especial para você que me assiste aí do Brasil, porque eu tenho visto que está bem aí equilibrado quem me assiste no Japão e no Brasil, mas no Brasil parece que estão gostando um pouco mais dos vídeos. Então vamos aqui falar sobre o real. Então, o que que pode acontecer com vocês, né, que estão morando no Brasil? O que que pode acontecer com o real brasileiro em relação ao dólar? Será que ele vai se fortalecer mais? Será que ele vai voltar a se enfraquecer e ir lá para os R$ 6 novamente, né? $1 a R$ 6? Bom, graficamente, então vamos aqui analisá-lo. Já estou aqui com o gráfico do TradeView aberto. Fique comigo até o final que eu vou dar a probabilidade maior do que pode acontecer com o real, ok? Estamos aqui com o TradeView aberto, então, no gráfico mensal. E eu já tracei uma linha azul, quem é do canal já sabe, mas eu fiz uma linha grotesca aqui para mostrar que o real ele continua em uma tendência de alta, ou seja, quando ele sobe ele está enfraquecendo, né? E marquei já algumas regiões importantes aqui, né? Essas regiões de roxo que eu marquei aqui no mensal, que são regiões importantes do real. No momento, uma região importante, essa linha azul também, o real está aí, fechou no dia 1 de junho, né? Estamos no gráfico mensal aqui, referente ao dia 1 de junho, a R$ 5,169, né? $1 igual a R$ 5,169. Mas a gente vê que ele bateu aqui nessa região aqui, ó, da linha azul, algumas vezes, e depois ele voltou a subir, né? O real voltou a se desvalorizar. Ele pode ainda vir até aqui no R$ 4,650, né? Porque aqui seria uma região mais forte de fortalecimento, né? Muito difícil ele descer mais do que isso, né? Ir a $1 a R$ 3, por exemplo. Atualmente na economia do mundo hoje é muito difícil, né? Então, e a gente tem um padrão gráfico aqui de subida, de reversão, de queda. Ele estava aqui caindo, certo? E ele já vamos fechar junho, né? Agora daqui a alguns dias. E esse aqui é um padrão de que ele vai subir. Ele está num suporte. Aí ele fez esse padrão aqui que podemos chamar de estrela da manhã, dizendo que vai subir dentro de uma tendência de alta. Então ele tem uma probabilidade real de subir. Mas aí vamos dar uma olhada assim mais, vamos diminuindo até eu chegar no diário para vermos assim mais assim durante esse ano o que pode acontecer com o real. Então, já vimos que ele está numa tendência de alta e dando um sinal que vai se desvalorizar, que vai continuar subindo. Então, agora a gente vai para o semanal e a gente vai diminuir ele aqui um pouquinho. Olha lá o que eu disse para vocês. O real ele costumou se desvalorizar e se valorizar nessa região aqui, tá certo? Ele chegou a se valorizar um pouquinho mais aqui. Essa propaganda está atrapalhando? Em abril, né? Ele chegou a se fortalecer bastante, mas voltou a enfraquecer. Você vê que ele não tem força para se manter nessa linha de R$ 4,660, né? $1 a R$ 4,660. Ele volta, ele fica brigando muito aqui nessa região do 4,900, né? Depois ele dispara, né? O real chegou a 6,300 e aí ele começou a sua queda, então, ou seja, se fortalecer. Porém, vocês podem observar que ele está novamente nessa região dessa linha azul, vamos deixar ela mais exata, do 4,800, né? $1 a 4,800. Para ficar mais nítido o gráfico, vamos aumentá-lo. E a gente vê que depois dessa queda aqui, ele deu um outro padrão aqui que vai subir. Você vê que ele deu um padrão no mensal, está formando, e agora no semanal ele também está formando um padrão de reversão de tendência, que é esse engolfo aqui. Aqui o gráfico está dizendo, eu vou subir, tá certo? Ele engolfou esse candle aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre padrões de reversão, um pouco mais de análise gráfica, sobre trader e compra de ações, se inscreva no canal, ok? E no meu canal tem tudo isso explicado para você entender como funciona. E aí o real então começou a se desvalorizar, está segurando aqui,
E ele tem a probabilidade de voltar a 5.800, uma probabilidade alta, tá? 6.000 também, $1 a R$ 6, também há uma probabilidade, mas ele pode demorar um pouquinho mais. Sabemos que está tendo aí um conflito, né, de ideias entre o Trump e o governo do Brasil. Então, se o Trump apertar, o real pode ir aqui 5.800, segurar e depois ele ir lá para os R$ 6 e depois só Deus sabe para onde o real pode ir, né? Então, você que está no vídeo até agora, você vê que é preocupante. Se você tem alguma vontade de investir em dólar, de comprar dólar barato, é uma opinião minha. É um bom momento antes que ele estoure lá para cima, né? Mas é uma opinião minha, não estou falando para você comprar, só estou analisando graficamente o que o gráfico está nos mostrando. Aí agora a gente vai então para mais perto ainda, né? Vamos aqui para o diário. A gente já viu que tendência de alta, tanto no gráfico mensal como no gráfico semanal, ele está nos dizendo que vai continuar a subir, ou seja, se desvalorizar. E aqui quando a gente diminui, ó, vamos diminuir bastante, ó, o gráfico, você vê que ele está segurando nessa região, mas ele segura aqui e sobe. Então aqui ele nem segurou, ele já bateu e começou a subir. E quando ele começou a subir, você pode ver que ele foi, né, foi e chegou nessa região aqui que eu marquei aqui de 5.800 a 5.900, né? Forte do real voltar. Então, vamos voltar a um tamanho bom para nós. Aqui, para enxergarmos esse gráfico. Se eu trazer ele para cá, para minha imagem não atrapalhar. Então, veja bem, aqui no dia 13 de maio, ele já deu uma forte indicação que ia subir. Esse candle aqui engolfou aqui vários dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias, né? 10 dias, né? Mostrando o enfraquecimento do real. E a partir daí ele começou a segurar e subir. E é como eu sempre digo, o mercado ele nunca vai em linha reta, ele vai fazendo isso aqui, né? Então, agora ele vai fazer isso aqui, que eu fiz aqui, e ele vai continuar subindo até ele chegar nessa região roxa que eu estou dizendo aqui. Ele pode dar umas travadinhas aqui, o real, na região de 5 e 3, agora ele está 5.160, né? Ele pode segurar aqui na região de 5.300, depois ele pode vir aqui e dar mais uma paradinha aqui na região de 5.400, até ele chegar depois aqui nos 5.500 e depois bater nos 5.800, né? $1 a 5.800. Então, essas marcações que eu fiz aqui, se você quiser tirar um print, né, tirar uma foto dessa imagem, aproveite, eu vou deixar aqui agora, pequenininho, tipo, contar até 3 para você fazer isso, mas depois você pode voltar, 1, 2, 3, vamos voltar ao tamanho normal. Que eu quero explicar outra coisa aqui. Dito isso que eu disse para vocês aqui, aqui existe um padrão aqui, ó, ele formou uma resistência, tá? Isso aqui ele formou uma resistência, e aí ele formou dois padrões fortes no caso, como ele está numa resistência, que ele vai cair, que é uma estrela da noite, cadente, que é esse padrão aqui, vamos deixar ele grande, certo? Vou deixar ele grande. Que é esse padrão aqui. Opa. Que é esses três candles aqui, tá? Entrou esses aqui, mas não tem nada a ver. Esse aqui, ó, esse e esse. E além de ser um padrão de estrela cadente, ele fez uma pinça, né? E como está numa resistência e se tornou aqui um topo também, ele está dizendo que vai cair. Você pode ver que ele já fechou aqui nesse dia aqui, foi dia 26 de junho, sexta-feira, caindo, né? Então, é aquilo que eu disse, o real pode estar num momento bom de, se você quiser comprar dólar,
de compra, mas você pode observar aqui, ele tem forte chance de, como ele começou a cair, ele vir até aqui embaixo novamente, nos R$ 5,60, para depois então ele continuar a sua subida e ir embora. Então, o que eu queria dizer para você que ficou aqui até o final do vídeo, o real ele vai se desvalorizar. Ele está indicando graficamente que ele está perdendo a sua força novamente, né? Então, para você que mora no Brasil, né, que você que compra dólares ou você que quer investir, né, ter uma boa quantia de dólares guardado, é um momento interessante de você pensar bem. Graficamente está dizendo que agora está barato, que vai subir mais, para você então comprar os seus dólares, né? Não é uma indicação, é uma opinião, é uma análise gráfica, cabe a você decidir como que você deve fazer, ok? Agradeço você que ficou comigo até o final do canal. Como eu sempre eu peço, porque mais 60% daqueles que assistem meus vídeos não se inscreveram no canal, então eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, comente, mande ideias, porque às vezes estou começando a ficar sem ideias do que gravar. Então eu conto com a sua colaboração, certo? Até o próximo vídeo, tamo junto, né? E como sempre, tchau.